sábado, tá? Ainda dá tempo de você convidar sua amiga, seu familiar, para vir participar conosco. Então, se você se interessa em saber mais sobre a doutrina espírita, tem curiosidade sobre esse assunto, todos os sábados estamos aqui das 16h30 às 19 horas, tá? Sejam todos bem-vindos, sintam-se convidados, estaremos aqui. E temos também as nossas atividades que funcionam no sábado de manhã, que já está acontecendo, tá, pessoal? E o nosso tratamento espiritual. Quem tiver interesse em realizar o tratamento espiritual, procure a nossa casa na segunda-feira, tá? A partir das 8 horas da noite, vem fazer aqui a triagem, né? E depois dar continuidade com o tratamento da terça e da quarta. Então vamos ler a nossa mensagem. Carta íntima. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com o teu sorriso. Quando faças no mundo o bem, preciso pelo que sofres em desesperação. Todo o bem que plantares nesta vida, há de esperar tua alma redimida, nos caminhos de luz e redenção. Alta de Souza. A dor existe, né? Falta nós caminhar de encontro a ela e levar o que a gente possa dar de melhor para aquelas pessoas que passam pela dificuldade. Então vamos sentar confortavelmente, procurar esquecer os nossos problemas lá fora, criando uma intimidade com Jesus, criando uma proximidade com a espiritualidade amiga que nos assiste nesta noite. Senhor de amor e bondade, damos graças, Senhor, por mais um dia de vida, pela família que temos, pela saúde. Que todos aqueles que não conseguiram estar presentes nesta noite, sinta a presença viva do seu amor, da sua luz e da sua proteção. Se conosco, Jesus, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja. Queridos irmãos, nós fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, na terça-feira aqui nesta sala. Então, cada terça-feira nós estudamos um item do Evangelho, tá? Hoje nós vamos estudar o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, onde ele tem todos esses itens, né? O poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, as instruções dos Espíritos sobre a fé, a mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a divina. Mas hoje, de todos esses itens, a gente vai falar o item 1, que é o poder da fé, tá? E é onde nós estamos iniciando o capítulo nesta terça-feira. Tá? Então nós vamos fazer nossas reflexões, depois a gente abre para tirar dúvidas, fica à vontade para fazer a colocação de vocês também. Bom, gente, o capítulo ele inicia com essa passagem, né, de São Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 20. Para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é composto por passagens, né, de Jesus, né, algumas passagens contadas pelos discípulos e depois vem a explicação ao véu da doutrina espírita, tá? Então essa passagem que ele inicia aqui é aquela passagem aonde o pai vai buscar pelo auxílio da cura do filho lunático, né? É um filho que sofria com perturbações espirituais, né? Ficava fora de si, transtornado, e a sua lucidez era momentos bem poucos, né? E aquele pai, ele fica sabendo que Jesus, né,
passava por ali, por perto da cidade onde morava, e que fazia algumas curas. E ele procura por Jesus para curar o seu filho. E Jesus pergunta, né, se ele tem fé. E ele diz que sim. E aí Jesus consegue, né, curar aquele irmão e fala que se essa raça tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para a montanha se transportar e a montanha se transportaria. E aí ele fala, né? Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha para transportar daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. E aí a gente fica pensando, nossa senhora, mas que fé é essa, né? Que magnetismo é esse? E depois a gente vai entender no decorrer do nosso estudo de hoje que fé é magnetismo, magnetismo é força, né? Então, como que nós podemos ser capazes, né, de desenvolver essa fé? De Jesus, porque Jesus ele precisava ser didático, né? Então ele utilizava muito desses exemplos. E aí Kardec, a gente evolui um pouquinho para melhor o que seria essas montanhas. É que às vezes a gente fica ali preso à parte ali que Jesus fala da montanha mesmo, né? Daquele monte de pedra. Exatamente. E aí ele vem falar, ó, no sentido próprio, é certo que a confiança na sua própria força torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então ele vem nos colocando o que seria essa fé, né? Sobre a fé. Qual que é a colocação que Kardec vem complementando? Exatamente isso, que nós temos uma força interior, que nós soubéssemos usar dessa força interior, que é a nossa fé, faríamos coisas, como diz popularmente, que até Deus duvida, né? Só que a gente ainda precisa exercitar e precisa trabalhar essa força íntima. Por quê, gente? A gente vai entendendo aqui, com a leitura, que a fé, ela é crer em Deus. É confiar, é saber que nós não estamos desamparados. E isso também nos coloca num lugar de humildade. Que as coisas não estão ao nosso controle. Que nós não controlamos nada. Quem controla é Deus Pai, amoroso. Então a fé é também nos colocar num lugar de humildade, de paciência. Para a gente exercitar a nossa fé, nós precisamos desenvolver a paciência e a humildade. Achei que uma coisa tinha nada a ver com a outra, quando comecei a estudar o capítulo. Mas depois faz todo o sentido do mundo. Paciência por quê? Porque nós não controlamos nada na nossa vida. Nós temos uma personalidade controladora, claro. Porque nós somos o quê? Egoístas, de achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo encardido. Não. Né? E a humildade. O que é a humildade? Reconhecer que existe um ser além de nós. Ele sim controla. Ele sim tem as leis divinas, que são justas, que são amorosas, que nada vai passar despercebido diante da sua bondade, do seu amor. Certo? Então, Kardec vem aqui complementando pra gente, né, o que seria a fé. É essa força interior que nós temos e que precisa ser desenvolvida. A gente precisa trabalhar a nossa fé. E o que é a montanha? A montanha aqui, porém, né, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. Não na montanha
As montanhas que a fé desloca. O que seria? Não é um morro de terra. É as nossas dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, com o que se depara de parte dos homens, ainda quando se trate de melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões, o orgulho e muitas outras montanhas que barram no nosso caminho, né? E que a gente precisa trabalhar para a gente conseguir progredir a nossa humanidade. Então a gente fica lá pensando no fenômeno de pegar a montanha, o morro de terra e levar para lá. Quando na verdade a gente precisa trabalhar as nossas montanhas, os nossos problemas, nos desenvolver como ser humano. Eu estava ouvindo um podcast de um grande filósofo brasileiro, Leandro Carnal. Ele fala bem assim, ó, hoje o grande homem de sucesso é o homem que consegue se desenvolver as suas habilidades de se relacionar. É você saber lidar com as pessoas difíceis. É você saber lidar, ser resiliente nos momentos de dificuldade. Então a gente precisa desenvolver essas habilidades que cada um de nós possuímos, certo? Todos nós temos essas habilidades. Porém, alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Então o que a gente precisa fazer? Voltar o nosso olhar para nós, nos enxergar como ser humano em progresso, em evolução e ter a humildade de reconhecer que nós não somos a última gota de Coca-Cola do litrão, né? Que nós temos coisas para se desenvolver, habilidades emocionais. Hoje, o grande desafio da humanidade, meus irmãos, é desenvolver o QI, quociente emocional. Nós temos QI elevado. Nós investimos no nosso desenvolvimento intelectual. Nós pagamos pós-graduações, nós fazemos cursos, nós nos aperfeiçoamos como profissional. Ótimo, lindo de se ver, e tem que aperfeiçoar mesmo. Porque espírito evoluído, ele tem um intelectual desenvolvido. Mas nós ainda temos pessoas que matam no trânsito, atira no outro porque está na frente e pulou a fila. Ou seja, precisa desenvolver seu lado emocional, sua inteligência emocional. Habilidades que nós precisamos desenvolver. E essas montanhas são essas habilidades que a gente vai precisando desenvolver. Retirando do nosso coração aqueles sentimentos ainda primários, né? De vingança, de ódio, de pagar o mal com o mal. Então, essas são as montanhas, são as nossas transformações íntimas. É fácil? Nem um pouco, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer. E muitos de nós não reconhecemos o que nós precisamos mudar. Muitos de nós não reconhecemos. Já viu falar mais expectativa e realidade, aqueles vídeos da internet? Assim somos nós. A expectativa e a realidade. Expectativa na nossa cabeça, nós projetamos um ser humano compreensivo, calmo, tranquilo, empático. Mas dá primeiro desafio que nos coloca, rasga, né? O coração já começa a palpitar, a veia já dilata, o zoião já abre, quem tá do outro lado já fica até com medo de se engolir. Mas na nossa cabeça, nós estamos sendo a pessoa mais legal do mundo. Continuando lá no exemplo desse filósofo, ele fala o seguinte, que nós ele tem muitas dicas dele que bate muito com a questão da doutrina espírita. Ele fala assim, nós precisamos conviver com os nossos inimigos.
com a pessoa que tem a nossa inveja da gente, com a pessoa que... Sabe por quê? Essa pessoa, ela não vai ter filtro para te criticar. E ela vai apontar aquilo que ela quer, que ela vê explicitamente e que nós não vemos. São nossos professores. São os nossos inimigos. Aquelas pessoas que nos apontam, elas são os nossos professores. Muito bem. Então anote o que ela está falando. Pense que aquilo é o... Não, mas não é possível que eu sou falsa, gente. A pessoa vem falar que eu sou falsa. Falsa, pra mim, é uma palavra bem pesada. Mas será que eu não estou sendo? Porque vamos fazer essa reflexão. Será que eu não estou pregando uma coisa e estou fazendo outra? Será que naquele momento que eu sou desafiada, eu realmente não estou sendo falsa com os meus comportamentos? Né? Então, essas são as montanhas que nós precisamos, meus irmãos, retirar do nosso caminho. Para a gente poder prosseguir na nossa evolução espiritual e no fortalecimento da nossa fé. É a gente acreditar que nós podemos sim ser seres humanos melhores. Que a humanidade pode sim ser melhor. Já foi tão pior. Estamos caminhando para a progressão. Nós não podemos ficar no pessimismo. Ai, a humanidade está perdida. Não, não está. Está tudo acontecendo conforme a ordem divina. Por mais cruel, por mais que aconteçam coisas cruéis no mundo, mas tudo está acontecendo pela ordem que tem que acontecer. Noutra acepção, entenda-se como fé a confiança que tem na realização de uma coisa. É a certeza, não é só acreditar. É a certeza de atingir determinado fim. Ter fé não é acreditar, é ter certeza. É ter certeza que nós vamos conseguir, que nós vamos vencer, que nós vamos passar por aquele dilúvio e que nós vamos sim ver o sol nascer no outro dia. Às vezes não vai ser no nosso tempo. O nosso tempo é um tempo diferente do tempo de Deus. E também do nosso merecimento. Mas que nós vamos vencer, nós vamos. Vai passar. Não é acreditar, é ter certeza. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então a fé, meus irmãos, ela te faz saber onde você quer chegar. Você sabe onde você quer chegar? Sabemos onde nós queremos chegar? Te coloca como objetivo do que você quer. A gente não vive um dia atrás do outro, vivendo só por viver. Comendo, dormindo, indo trabalhar. Comendo, dormindo, indo trabalhar. Não. Ela te põe um objetivo. A gente tem que ter um objetivo e ter certeza que nós vamos encontrar esse objetivo. Agora aqui nós vamos falar um pouquinho da fé versus paciência, né? Ah, nossa, eu tenho fé, mas nunca melhora as coisas pra mim. Nunca, só acontece comigo. Paciência, meu irmão. Seu tempo não é o tempo de Deus. Nós ficamos parecendo crianças birrentas, querendo tudo na nossa hora. Aí Deus permitiu, aquilo é a nossa queda. Então a gente tem que ter cautela e ser uma fé raciocinada, não é uma fé pela fé. A gente tem que pensar, será que eu estou em condições de receber esta bênção? Será que meu espírito está amadurecido para receber esta situação? E aí a gente lembra daquela historinha do Contos de Apolos, né? Acho que é de André Luiz, que ele nos relata sobre a mãe que quer muito a cura do filho, mas o filho não está preparado para aquela cura. Você sabe essa historinha?
E aí a mãe vai em tudo quanto é lugar para ter a cura desse filho. E quando ela consegue a cura era a queda desse filho. E ele perde o resto da sua reencarnação com jogos, com bebidas, com vício. Então ele precisava daquela doença para lapidar aquele espírito endurecido. Tá entendendo? Então a gente tem que ter a paciência. Às vezes a gente está pedindo muito algo que nós não estamos preparados e maduros para receber. Então é mais digno, Pai, coloco na tua mão. A gente não tem que confiar, acreditar. Deus não vai querer o nosso mal. A escolha que ele fizer para nós vai ser a melhor escolha. Às vezes a gente não vai entender, a gente não vai querer aceitar, por conta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso apego, do nosso controle. A gente quer controlar tudo. O ser humano é o bicho mais controlador que existe. Principalmente as mães. Aí a gente já começa controlando o filho, né? Eu que botei no mundo, nasceu, girou, nananã, ele é petitico, consigo. Aí começa. Aí os filhos vão reproduzindo esse controle. É difícil, mas a gente tem que se libertar desse controle. A gente tem que confiar nas pessoas. Eu falo que é uma das montanhas que eu preciso trabalhar em mim. O controle. A fé e a paciência. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Você está entendendo? Objetivo das coisas. Qual que é o meu objetivo diante desta situação? É tal. Então eu vou chegar nele. E eu vou ter paciência. A paciência é o dom de saber esperar. Nossa, é horrível, né? Esperar. Mas aí você vai usando várias técnicas de respirar fundo, pensar em outras coisas, para não ficar pensando só naquilo, pensar nas coisas mais palpáveis, para a gente não ficar muito projetando no abstrato, senão nos gera ansiedade. O nosso cérebro, gente, ele não sabe diferenciar o real do irreal, certo? Ele não sabe. No sentido das emoções, certo? Então, por exemplo, quem joga videogame, normalmente esses videogames são muito violentos. Toda aquela adrenalina, toda aquela situação que a pessoa desenvolve ali no jogo, ela solta no corpo físico, porque o cérebro dela não sabe diferenciar se aquilo realmente está acontecendo ou se não está acontecendo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que é real e o que eu estou projetando. E isso vai me gerar o quê? Ansiedade de ficar projetando fora do real. Vamos viver o hoje? O agora? Uma vez eu vi uma frase bem assim, ó: o depressivo vive o passado. O ansioso vive o futuro. Quem busca por equilíbrio vive o presente. Então nós temos que buscar o equilíbrio. Presente, o agora. O que eu tenho hoje palpável? Algumas dicas para a gente tentar desenvolver a paciência. Fé e humildade, que é aquela situação que a gente comentou no início, né? A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por esta razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Olha que coisa linda, né? A humildade de reconhecer que existe um ser superior que nos governa e que nos ama. Um Deus amoroso e bondoso que não quer o nosso mal. E nós temos medo de entregar. Nós temos medo de entregar o filhinho doente, nós temos medo de entregar a possibilidade de um novo emprego, a nossa vida. Por que nós temos medo? Por que nós não confiamos em Deus?
Deus é o nosso Pai, bondoso, amoroso, Ele quer o nosso bem. Ele não vai permitir que a gente vai passar por algo que nós não vamos suportar. E aí Ele vai nos mandar quem? Bons espíritos para nos auxiliar. Um amigo querido que vai te oferecer. Porque a gente fica muito assim, bons espíritos. Nossa, vai aparecer um anjo de candura com as asas brancas. Não, gente. Tem espírito bom encarnado também. Um amigo querido que vai te dar o ombro. Ou às vezes, quem nunca aconteceu isso, precisa muito resolver uma coisa. E alguém fala assim, nossa, lembrei, fulano trabalha em tal lugar, ele podia me ajudar, você liga pro fulano e fala, não, tá tudo certo, pode vir que eu vou te atender aqui. É um anjo, é um espírito bom que tá te ajudando. Quando você começa a desenvolver as suas coisas, desenrolar, então às vezes você tá patinando, aí de repente chega assim, um William e uma Lê da vida e fala, não, peraí que eu resolvo tudo de tecnologia. Olha que coisa boa, é anjos bons que Deus nos coloca na nossa vida. Fica aí só esperando aí, espírito de alta envergadura, descer dos mundos celestes, onde reina a paz e o amor. Nós temos anjos bons encarnados, espíritos bons encarnados. A amiga que nos escuta, que tira ali uns minutinhos, vamos tomar um café, naquele dia que a gente está assim, sabe? Em todas as situações, às vezes no trabalho, você não está conseguindo desenvolver uma situação ali difícil, chega alguém... Na família, aquele filho querido, que às vezes pergunta, oi mamãe, como é que você tá? Tô com saudade, me dá um beijo. É um anjo que Deus nos... É um espírito bom, que vem para nos fortalecer. Então a gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos, gente. Não sintam-se sozinhos. Sintam-se amparados. Se conecte com a espiritualidade e com as coisas boas que estão ao nosso lado. Quando a gente procura mudar a nossa tela mental para o amor, para bons sentimentos, a gente começa a enxergar. Agora, se a gente ficar preso no negativismo, pessimismo, é só que nossos corações, nossos olhos vão enxergar. Certo, pessoal? E por fim, ele vai colocar aqui para nós o poder da fé. A fé é força, é magnética. Todos nós vamos dentro, né, do livro dos espíritos, os espíritos vêm nos colocar que nós estamos imersos num fluido, numa força. Chama fluido universal, certo? E esse fluido, ele tem uma ação através do magnetismo. Então, quando vocês ouvirem assim, nossa, o pensamento tem força, o pensamento tem força, gente. A espiritualidade nos ensina isso. O pensamento tem força. Certo? Então, o poder da fé. A fé, ela é uma ação magnética. Por intermédio, o homem atua sobre o fluido. Então, nós estamos imersos nesse fluido. E nós podemos atuar nele. Por exemplo, passe magnético. É uma atuação do fluido. Nós estamos ali dispensando esse fluido. Prece, bons pensamentos, bons sentimentos, tudo isso são fluidos, certo? Então, quando você pega o poder fluídico, mais a fé, mais a vontade dirigida para o bem, o que nós vamos ter? É uma operação ali, viu? Matemática. Olha lá. Você vai pegar o poder fluídico, vai somar com a sua fé. O que é a fé? É acreditar? É ter a certeza. Então você vai pegar poder fluídico, mas a certeza de que você vai conseguir. Mas a vontade dirigida para o bem. Que vai ser igual operar esses singulares fenômenos de cura e outros fenômenos. Transformação íntima, transformação humana. Quantas pessoas você vai conversar assim, vocês devem conhecer, que tinha assim aquela vida que só feiura. Matava, roubava, usava droga.
E a pessoa falou, a partir de hoje, eu vou mudar. Eu não quero essa vida. Ou às vezes aquela pessoa que ela teve uma vida inteira negando os estudos. A família não estudava, não tinha cultura do estudar. E um dia ela desperta e fala, hoje eu vou estudar. Com 40, com 50 anos, e começa a fazer o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio, começa a estudar, entra na faculdade. É essa a operação. É ela atuando. Ela se curando, ela se movimentando, entendeu? A gente precisa se movimentar. Quando a gente começar a se movimentar usando esse fluido junto com a nossa fé, gente, é lindo de se ver. Nós temos algumas provas na nossa vida. Né? Quantas vezes aqui na casa a gente vai começar uma campanha, nossa, não tem nada no caixa. Gente do céu, nós vamos fazer essa campanha do Natal com Jesus. Dá uma cesta básica para cada família, fazendo o cálculo, vamos convidar, vai dar 300 cestas básicas, vai dar 35 mil reais para uma instituição que vive de doação. Não, gente, não vai conseguir. Mas aí o poder da fé. E aí eu junto o meu magnetismo, o meu pensamento positivo, junto da Michelle, junto do presidente, com o outro, com um grupo que vibra o bem. Que a vontade dirige para o bem. E as coisas acontecem. Então a gente não pode desacreditar, né? E Jesus disse aos seus apóstolos, se não curastes, foi porque não tinhais fé. Tinhais fé. Porque os apóstolos vão questionar Jesus. Jesus, nós tentamos e não conseguimos. Por quê? Porque vocês não tiveram fé. Certo, meus irmãos? Um pouquinho para nós, principalmente para mim, que a fé, até esses dias eu estava achando que era crer. E não é. É ter a certeza que vai acontecer. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, contribuir? Enriquecer nosso estudo, um de cada vez. Mi? Excelente. Jane? Jane tem muitas provas de fé na vida dela. Aprendi bastante. Estou aprendendo, aliás. Aprendi não. Estou começando a aprender. Olha, eu consigo. E é isso, legal meninos. é um exercício, né? Você falou. A gente fala assim, a pessoa tem fé. A gente exercita a nossa fé constantemente. É igual um exemplo pobre, mas é igual ao músculo. Né? A gente precisa exercitar para crescer. Essa semana passada eu tive um contato com uma pessoa que... Nossa, já tá nossa hora. Rapidinho, uma pessoa assim, de fé mesmo, sabe? Aí ela tava com uma pessoa que precisava dos meus serviços. E eu vi essa pessoa há 36, acho que uns 30 anos atrás. E ela precisava de uma situação lá do meu trabalho. Eu vi essa pessoa há 30 anos atrás. Aí eu encontrei com ela, não sei o que, não sei o que. Ela, onde você está trabalhando? Eu estou trabalhando em tal lugar. Ela, meu Deus, tem um conhecido assim, tá precisando disso. E essa noite eu fiz um terço, ela é católica. Eu fiz um terço, entreguei para Deus e falei, o Senhor vai me colocar uma pessoa para ajudar. Eu me arrepio na hora que ela falou para mim. Ela falou assim, o Senhor vai, e eu tenho fé que o Senhor vai. Gente, tem 30 anos que eu não vejo essa pessoa. 30 anos. Aí ela foi no meu outro serviço. Tava lá. Oi, tudo bem? Não sei o que, não sei o que. Ela, que bom que você tá aqui, tava conversando. E ela falou, meu Deus, eu não tinha nem noção de como que eu ia chegar nesse lugar, que eu ia ajudar essa pessoa. E Deus me colocou você aqui, ó. Ela emocionou na hora. Ela falou assim, meu Deus é maravilhoso na minha vida. Eu acreditei. Aí a gente conseguiu resolver a situação lá pra ela. E todo momento ela fala. Ela falou assim, eu fiz um terço ontem à noite. E pedi pra Deus, porque a amiga dela é mãe dessa pessoa que precisava de ajuda, sabe? E ela falou assim, ela é minha amiga, ela é minha irmã, e ela merece. Deus não vai desassistir ela nesse momento. Então a gente precisa ter um pouquinho dessa fé, sabe? Dessa certeza, ela teve certeza. Ela falou assim,
E Deus me presenteou no primeiro momento desta manhã. Eu achei que ia ser mais pro final do dia. Ela falou assim, essa é a certeza mesmo, né? Falei, que bênção, né? Vamos fazer a nossa prece, pedir pro passe. Busquemos nesse instante, meus irmãos, sentar confortavelmente, elevar o pensamento ao nosso querido Jesus, tendo a certeza que estamos amparados pelos amigos espirituais. Busquemos nesse instante acalmar os nossos corações, na certeza de que não estamos desamparados. Que os nossos corações possam estar abertos para receber a Tua luz, Senhor, o Teu amor e a Tua fortaleza. Sê conosco, Jesus, hoje e por toda a eternidade. Graças a Deus, que assim seja. Os que estão em casa, fica com Deus, né? Que agora vai passar o passe magnético online. Aqui, pode pôr a musiquinha? Pode. Então a gente vai deixar aqui rodando a musiquinha. Respire. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Quais as dificuldades que está enfrentando? Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça. Descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces,
Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.